O senador Rogério Marinho participou da coletiva de imprensa em que os parlamentares de oposição falaram sobre o ano de 2024 e as perspectivas para 2025. O senador enfatizou a unidade entre os parlamentares de oposição nas duas casas legislativas e o crescimento da oposição nas eleições, apresentando o caso das eleições municipais, em que o partido do ex-presidente Bolsonaro cresceu brutalmente. O senador descreveu o crescimento do PL e disse: "Isso não é pouca coisa, apesar de toda a tentativa de desmoralização, de desqualificação, de desumanização de uma parte substancial da população brasileira, que tem valores, que radicaliza sim, mas na defesa da família, que radicaliza sim, mas na defesa da propriedade privada, que radicaliza sim, mas na defesa das crianças brasileiras, que radicaliza sim, mas na defesa do nosso território nacional e do que nós representamos, de quem nós somos, de uma sociedade que tem valores judaico-cristãos conservadores, que sempre foi a principal característica da nação brasileira. Essa é a radicalidade desse partido e isso é o que nos distingue e nos faz diferente." Rogério Marinho explicou que seu partido faz oposição a um governo que não tem projeto de país, um governo que tem projeto de perpetuação no poder. E isso é demonstrado todos os dias na divisão da sociedade brasileira, no ódio reiterado, nas narrativas que são impregnadas, mesmo que confusas e desconexas, para se manter um clima de beligerância que não interessa à sociedade brasileira. O senador lembrou que, apesar da tradição de pacificação do Brasil, o governo Lula se recusa a buscar a pacificação. Ele disse: "Nós somos um país em que a democracia sempre venceu, em que aqueles que têm posições e visões diferentes de mundo sempre são respeitados. Não acontece agora, no atual governo. Um governo que aparelhou a máquina pública no governo, que criou uma instituição dentro da Advocacia Geral da União para monitorar a opinião das pessoas, que tem agido como um verdadeiro Ministério da Verdade." Marinho apontou a parceria do governo com o Supremo Tribunal Federal e disse: "O que se quer, na verdade, é o controle da narrativa. O que se quer, na verdade, é impedir, emudecer, emascular a população brasileira para que passe literalmente a boiada, como está acontecendo, por exemplo, com a nossa economia, com reflexo na sociedade mais fragilizada, que não pode se proteger. Uma sociedade que agora, no dia 15 de março de 2025, vai comemorar a nossa morte civil. São 6 anos de um inquérito interminável que deu poderes universais a um único juiz, que hoje se acha na condição, e é dado o respaldo por seus pares, de fazer e acontecer, sem levar em consideração o ordenamento jurídico pátrio." O senador denunciou: "Pessoas são condenadas e acusadas neste país pelo crime do pensamento, pelo crime do livre-arbítrio, pelo crime de ousar discordar daqueles que detêm hoje o poder de ocasião no nosso país. Isso é muito grave, mas o pior é que está sendo banalizado, está sendo colocado como natural pela grande imprensa brasileira." Marinho ironizou os editoriais da velha imprensa que seguem avalizando os abusos que apoiaram desde o início. Ele disse: "O que é que nós deduzimos dessa hipocrisia? A democracia está sendo defendida por aqueles que estão destruindo a democracia. Os que se arvoram de defensores da democracia, na verdade, são os mesmos que relativizam os direitos individuais e que praticam uma lei que é boa para os amigos e é ruim para os seus inimigos. Uma lei que permite, por exemplo, que quem, como aquela moça lá em São Paulo, tenha 16 anos de prisão, mas quem pinta de batom uma estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal tenha 17 anos de prisão. Se isso não merece uma comparação, uma analogia, uma reflexão da sociedade, a sociedade também está neutralizada, adormecida e letárgica. E é o nosso papel diariamente acordar a sociedade brasileira.
O senador afirmou: eu não tenho nenhuma dúvida que esses tempos são desafiadores, que esses tempos são instigantes, que esses tempos que estamos vivendo nos cobram posicionamentos de coragem, de resiliência, de defendermos o que é correto, defendermos o que é certo, de continuarmos a dizer aos nossos filhos qual é a diferença entre o certo e o errado, que não é possível acreditarmos que é correto perdoarmos pessoas que desviaram bilhões do erário público e dizermos que nada aconteceu. Não é possível permitirmos que alguém hoje esteja com naturalidade sentado na cadeira de presidente da República após ter sido condenado em 3 instâncias por diversos juízes por crimes comprovados de assalto, de malversação do recurso público. O senador conclamou: esses são tempos em que precisamos estar todos juntos, todos unidos e preservarmos a nossa indignação e a nossa dignidade e a nossa disposição de continuar lutando para que o Brasil restabeleça a sua normalidade. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bem, bom dia a todos. Saudação especial aqui a todos os deputados que estão aqui presentes, que representam a oposição na Câmara dos Deputados, que têm feito um trabalho extraordinário. Eu acredito que esse momento agora é de prestação de contas, e nós estamos aqui para dizer que há uma afinidade, há uma interação, uma convergência de pensamentos e de prática daqueles que fazem também a oposição no Senado da República com a Câmara Federal. Nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, um partido que representa de verdade e com nitidez a direita conservadora do país. Isso é importante ser dito, porque raramente nós vimos retratado na imprensa o que de fato aconteceu nas eleições de 2024. Eu quero lembrar aos senhores que o Partido Liberal era talvez o 12º ou 14º país em número de legenda para vereadores.
O Partido Liberal, em 2024, com a chegada do presidente Bolsonaro, é o primeiro do país em voto de legenda para vereador. O Partido Liberal era um partido que não havia feito sequer um vereador primeiro colocado em capitais da República. Após o presidente Bolsonaro, é o partido que elegeu em 10 capitais o primeiro colocado. O Partido Liberal é um partido que tinha apenas 2 cidades entre as 103 cidades brasileiras de maior número de eleitores comandadas pelo PL. Após a chegada do presidente Bolsonaro, nós somos um partido que tem 16 cidades comandadas pelo PL, mais 19 como vice-prefeito. E nós somos o primeiro do Brasil com essa condição. O Partido Liberal era o 11º partido do Brasil em número de votos nominais para prefeito em cidades brasileiras nas eleições de 2020. Com a chegada do presidente Bolsonaro, o Partido Liberal é o primeiro partido do Brasil em número de prefeitos em 2024. Isso não é pouca coisa. Apesar de toda tentativa de desmoralização, de desqualificação, de desumanização de uma parte substancial da população brasileira que tem valores, que radicaliza sim, mas na defesa da família, que radicaliza sim, mas na defesa da propriedade privada, que radicaliza sim, mas na defesa das crianças brasileiras, que radicaliza sim, mas na defesa do nosso território nacional e do que nós representamos, de quem nós somos, de uma sociedade que tem valores judaicos, cristãos e conservadores e que sempre foi a principal característica da nação brasileira. Essa é a radicalidade desse partido. E isso é o que nos distingue e nos faz diferente. E não é por acaso que este é o partido que não tem posições dentro do governo federal. Nosso partido não participa desse governo. Nosso partido faz oposição a um governo que não tem projeto de país. Um governo que tem projeto de perpetuação no poder. E isso é demonstrado todos os dias na divisão da sociedade brasileira, no ódio reiterado, das narrativas que são impregnadas, mesmo que confusas e desconexas, para se manter um clima de beligerância que não interessa à sociedade brasileira. Nós somos um país com uma tradição de reconciliação. Nós somos um país com a tradição de pacificação. Nós somos um país em que a democracia sempre venceu. E aqueles que têm posições e visões diferentes de mundo sempre foram respeitados. Não acontece agora no atual governo. Um governo que aparelhou a máquina pública, um governo que criou uma instituição dentro da Advocacia Geral da União para monitorar a opinião das pessoas e tem agido como um verdadeiro Ministério da Verdade. Essa situação, inclusive, que transbordou a ação executiva e se coligou com um pensamento majoritário do Supremo Tribunal Federal, que agora está julgando, senhores, o Marco Civil da Internet, por seu artigo 19, que pressupõe que para que um conteúdo seja retirado é necessário uma ação judicial. Ora, se isso é inconstitucional, me permitam, nós estamos virando a sociedade de ponta cabeça e invertendo valores. Porque o que se quer, na verdade, é o controle da narrativa. O que se quer, na verdade, é impedir, emudecer, é mascular a população brasileira para que passe literalmente a boiada. A boiada, como está acontecendo, por exemplo, com a nossa economia, com reflexo na sociedade mais fragilizada que não pode se proteger. Uma sociedade que agora, no dia 15 de março de 2025, vai comemorar a nossa morte civil. São 6 anos de um inquérito interminável, que deu poderes universais a um único juiz, que hoje se acha na condição, e é dado e respaldado pelos seus pares, de fazer e acontecer sem levar em consideração o ordenamento jurídico pátrio. Nós estamos vendo uma inversão de valores, nós estamos vendo um desbordamento das ações constitucionais que estão sendo relativizadas, a começar pela liberdade de expressão. Pessoas são condenadas e acusadas nesse país pelo crime do pensamento, pelo crime do livre-arbítrio, pelo crime de ousar e discordar daqueles que detêm hoje o poder de ocasião no nosso país. Isso é muito grave. Mas o pior é que está sendo banalizado.
está sendo colocado como natural pela grande imprensa brasileira. Nós estamos assistindo agora alguns editoriais até repetitivos dos grandes jornais do país, que reclamam dos excessos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, mas sempre com mas foi necessário em um determinado momento para defender a democracia. O que é que nós deduzimos disso? Dessa hipocrisia. A democracia está sendo defendida por aqueles que estão destruindo a democracia. Os que se arvoram em defensores da democracia, na verdade, são os mesmos que relativizam os direitos individuais e que praticam uma lei que é boa para os amigos e é ruim para os seus inimigos. Uma lei, por exemplo, que permite que quem escolhe alguém, como aquela moça lá em São Paulo, tenha 16 anos de prisão. Matsunaga. Mas quem pinta de batom uma estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal tem 17 anos de prisão. Então, se isso não merece uma comparação, uma analogia, uma reflexão da sociedade, a sociedade também está neutralizada, adormecida e letárgica, que é o nosso papel diariamente acordar a sociedade brasileira. Eu não tenho nenhuma dúvida que esses tempos são desafiadores, que esses tempos são extingantes, que esses tempos que estamos vivendo nos cobram posicionamentos de coragem, de resiliência, de defendermos o que é correto, de defendermos o que é certo, de continuarmos a dizer aos nossos filhos qual é a diferença entre o certo e o errado, que não é possível acreditarmos que é correto, perdoarmos pessoas que desviaram bilhões do erário público e dizermos que nada aconteceu. Não é possível permitirmos que alguém hoje esteja, e com naturalidade, sentado na cadeira de presidente da República, após ter sido condenado em 3 instâncias por diversos juízes por crimes comprovados de assalto e de dilapidação do recurso público. Esses são tempos em que precisamos estar todos juntos, todos unidos, e preservarmos a nossa indignação e a nossa dignidade e a nossa disposição de continuar lutando para que o Brasil restabeleça a sua normalidade. Obrigado. Muito bem.